Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada sexta-feira, para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui para deixar uma palavra do Senhor nas nossas vidas, nos nossos corações, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor, né? Estou aqui para fazer a vontade de papai, não a minha, né? E aí nós vamos estar aqui adorando e louvando e ministrando a palavra. Irmãos, eu estou colocando aqui já uma adaptação melhor, né? Graças a Deus eu fui abençoada com um que eu posso colocar também. Aí eu fui abençoada com mais um agora. E esse tem um que coloca a luz, que fica mais iluminado. Então eu acho que Deus está preparando tudo, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, que amam fazer a tua vontade. Então o Senhor prepara, onde quer que a gente vá, o Senhor capacita, prepara, né? Eu falo, eu não tenho condição, mas o Senhor tem, né? Vamos nos ungir então para preparar aqui, para começar a nossa live, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda os meus ouvidos, guarda os meus olhos, que são a candeia do meu corpo. Guarda, Senhor, a minha língua, a minha boca, que tem o poder de vida ou morte. Guarda, Senhor, a minha garganta. Guarda o meu coração, que procede do meu coração, Senhor. Sonda, vê se há caminho mal em mim. Guarda, Senhor, o meu corpo, a minha alma e todos os órgãos do meu corpo. Irmãos, amém? Amém. Irmãos, como eu estou em fase também de organização, às vezes eu não consigo dar atenção para todo mundo, né? Muitos me mandam mensagem pela manhã, pela tarde, para me responder, para me conversar, para a gente orar junto, para pedir um direcionamento para Deus, né? E às vezes eu não consigo na hora, mas fique tranquila que quando eu tiver já capacitada com o meu tempo, vai dar certo e eu vou estar aí enviando uma mensagem ou respondendo aquilo que você me perguntou e que você quer saber perante Deus, né? Em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos adorar o Senhor para começar, né? Vamos adorar o Senhor. A minha TV não está aqui, então eu vou ter que colocar assim. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu só acredito que o Senhor me fez acreditar quando eu ouvi sua promessa. Tempo não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, e pode se passar o tempo perfeito tá atrás. Quem me disse para continuar e garantiu que vai cuidar? É meu pastor e nada faltará. Quem me pediu para continuar? Oh, aleluia! O Senhor é meu pastor e nada faltará. E nada faltará, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Nós cremos. Quem pediu para continuar? Naquela hora, irmãos, que você não via mais. Passar o tempo, pode se passar o tempo. Não tem a ver com o meu momento. Pois ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. E pode se passar o tempo. Tudo
que Ele faz é mais do que perfeito. Para trás, Deus não me permitiu voltar. E diz: quem me disse para continuar? E dizendo que vai cuidar. Senhor é meu pastor e nada faltará. Quem me disse para continuar? E disse que vai cuidar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Oh, glória a Deus, aleluia. Enquanto eu vou adorando e exaltando meu Deus, Ele cuida dos meus, Ele cuida dos seus. Enquanto eu vou adorando e exaltando meu Deus, Ele cuida dos meus, Ele cuida dos seus. Quem? Oh, aleluia! Ele cuida dos meus. Ele cuida do que é meu. Vou adorando. Ele cuida dos meus. Ele cuida dos meus. Oh, aleluia. Aleluia. Quem? Para continuar. E disse que Ele vai cuidar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Quem me disse para continuar e disse que vai cuidar. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Me disse para continuar e garantiu que vai cuidar. Me diz para continuar, porque comigo sempre vai estar. E o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Eu não terei falta de nada, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor e confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Irmãos, hoje nós vamos entrar na palavra. A palavra tem falado muito conosco sobre esse amor de Jesus por nós. Mas desde também que nós caminhamos com Jesus, pedimos direcionamento para Jesus, o que nós vamos fazer, né? Que nós tenhamos obediência a Deus, né? Então eu vim buscar a palavra hoje, eu estava ali conversando e o Senhor veio falar comigo lá em Provérbios 6, né? E aí eu dei uma estudada também, irmãos, em Provérbios 6, porque tem as advertências. O Senhor fala, nos adverte de certas coisas. Quando nós não ouvimos e não andamos na prudência de Deus, nós caímos. Nós ficamos paralisados, nós estacionamos, nós ficamos sem direção, nós ficamos apavorados. As coisas não entram no prumo, não tem uma direção, né? E aí o Senhor tem que nos ensinar a depender dele, né? Advertência contra o servir de fiador, contra o preguiçoso e contra a maldade. Então ela vem falar de tudo aqui nessa manhã com a gente. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, cedeste a tua mão ao estranho, né? Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Fazei, pois, isso agora, filho meu. Livra-te, pois já caístes nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Nem glórias
Deus, aleluia. E nem repus as suas pálpebras, né? Aí fala, fazei, pois, isso agora, filho meu. Livra-te, pois, já caíste nas mãos do teu companheiro. Humilha-te e importuna. Essa parte eu já li. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela das mãos do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro, né? Glórias a Deus, aleluia. Será quebrantado sem que haja cura, né? Glórias a Deus, aleluia. Perdão, eu li mais para frente, perdão, não era aqui, era aqui. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal. Anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, né? Então o Senhor não gosta disso, daqueles que o que? Semeia contenda. Contenda o que é? É confusão, é fofoca, é mexerico, é desavença, é semear contenda, né? Uns contra os outros, né? Então Deus não se alegra disso, né? E aí que eu li até o 13, agora vamos lá, né? 13, 14. Será aquebrantado sem que haja cura. Essas seis coisas aborrece o Senhor. E a sétima, a sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, né? Pés que se apressam a correr para o mal. Testemunho falsa, né? Que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então, aqui fala nessa manhã, irmãos, o que o Senhor aborrece o coração de Deus, o que o Senhor abomina em nós. Quando tem esses pensamentos viciosos, quando tem essa mentira que a pessoa tem prazer em mentir. Tem prazer em enganar a pessoa. Você olha para a cara da pessoa, você sabe que ela está mentindo. Mas ela continua mentindo. E o Senhor não se agrada disso. Então o que acontece? Testemunho falso que prefere mentiras ou que semeia contendas entre irmãos. O que semeia confusão, né? Aqui fala, mancebo é advertido contra a mulher adúltera. Aqui fala do adultério. Filho meu, guarda os mandamentos do teu pai e não deixe a lei da tua mãe, né? Essa parte também fala de honrar pai e mãe. Ata-os perpetuamente o teu coração e pendura ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deixares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei uma luz. Nós falamos ontem, né? Pois é. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Quem não aceita, irmão, ser corrigido? Quem não aceita ouvir, quem não aceita ser corrigido, vai caminhar para o lado mal, né? Vai caminhar para o lado mal. Você não tem que obedecer no seu trabalho, você não tem que receber obediência do seu patrão, né? Na sua igreja você tem seus líderes, não é? Né? E isso acontece também, a submissão, né? A submissão a Deus, né? Que nós temos que obedecer. Não podemos sair fora
do caminho das coisas de Deus, né? Que aqui fala que nós temos que lembrar desses mandamentos, que a luz e a lâmpada para os nossos pés são a lei, né? E a repreensão da correção são o caminho da vida. Para te guardares da má mulher e das lisonjas da língua estranha. Não cobice o teu coração e a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que os seus vestidos se queimem? É um exemplo, né? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, né? Quem cobiçar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não se injuria ladrões quando furta para saciar a sua alma, tendo fome, mas encontrado pagará 7 vezes, tanto dará toda a fazenda de sua casa. O que adultera com a mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróprio nunca se apagará, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará o dia da vingança. Nenhum resgate aceitará, nem considerar, ainda que multiplique os presentes, né? Então essa palavra ela é bem dura, sim. Ela é dura porque ela vai explicar para nós como nós temos que aceitar a correção de Deus. Aqui não só fala de adultério, mas fala de prover mentiras, de andar em maus caminhos, de não obedecer às leis, a palavra do Senhor aqui fala, né? E eu tirei um resumo também, dei uma estudada, tirei um resumo, mas eu quero ler aqui também uma parte que a Bíblia explica, para a gente também entender como nós administramos o nosso tempo. Hoje eu comecei falando do tempo, né? Como que nós administramos nossos tempos, né? Em Provérbios, constatam a sabedoria com a loucura, com o intuito de encorajar o comportamento que beneficia os indivíduos e a comunidade. A administração cuidadosa do tempo é um hábito da diligência, uma virtude constatada com o hábito tolo da preguiça. Irmãos, tem muita gente assim. Tem muita gente prostrado, cansado e que vive murmurando. Ah, porque eu trabalho fora, eu tô cansado. Ah, porque eu faço isso, eu tô cansado. Irmão, isso é preguiça. Isso é preguiça. E aqui eu vou falar. Administrar bem o tempo é uma questão de integridade e disciplina. Irmãos, quando a vida está toda bagunçada e você não tem disciplina na sua vida, o tempo vai correr pelos vãos dos seus dedos e você vai olhar e você não fez nada. Por quê? Porque você tem que ter disciplina desde a hora que você levanta até a hora que você deita. Até a hora que você vai para o seu trabalho, até a hora que você chega do seu trabalho. Você tem que ter disciplina, irmãos, porque senão não chegamos a lugar nenhum, né? A boa administração do tempo envolve conhecer que precisa ser feito, transmitir com honestidade as expectativas e completar a obra de modo eficaz. Até mesmo uma formiga reúne o alimento no momento apropriado
Tá em Provérbios 6, 6, 8, né? 6, 6, 8, que nós lemos lá. Recusar o trabalho e esperar outros para prover tudo para você é prejudicial para toda a comunidade. Sabe aquela pessoa que vive esperando o outro fazer para ele? Não, irmãos, a gente não pode fazer isso, né? A gente tem que fazer sim. É prejudicial para toda a comunidade. A maioria das pessoas, incluindo aquelas com capacidades limitadas para o trabalho, pode contribuir de alguma forma para a sociedade. Para que você seja bem-sucedido na administração do tempo, estabeleça rotinas e fixe horários regulares de trabalho. Está aqui em Provérbios 6, 9 e 11. Determine seus objetivos, planeje as tarefas necessárias para alcançá-las. Quando disser que fará algo, faça o que se prometeu a fazer. 6:12. Está aqui em Provérbios 6:12. Quer ver? Aqui. O homem de Beliel, o homem vicioso anda em perversidade de boca. Ele disse o quê? Que vai fazer e depois não consegue administrar. Ele disse que vai fazer, mas depois o que acontece? O que acontece, irmãos? O que acontece? Ele não consegue, ele diz que vai fazer, tudo que ele começa, ele não termina. Porque ele não tem disciplina, ele não tem propósito, ele não tem direção na vida dele. Tá tudo bagunçado, sem disciplina. Então, irmãos, eu quero te dizer nessa manhã que a palavra de Deus, além dela ser luz, lâmpada para os nossos pés, ela conduz o nosso caminho. O Senhor vem a correção sobre a nossa vida, a nos disciplinar, para que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra, para que as bênçãos cheguem na nossa vida. Mas nós temos que procurar ler a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, o Senhor nos dá sabedoria e entendimento, nos capacita a lidar com cada situação, nos fortalece, mas também nos corrige. Muitas pessoas não aceitam a correção de Deus. Se não aceita a correção do pai e da mãe, se não aceita a correção do patrão, se não aceita a correção do seu ministério, vai aceitar a correção de Deus? Então nós temos que pensar como a vida anda em desordem. Por quê? Porque não aceita a correção, né? Quando dizer que fará, faça o que se prometeu a fazer. Né? Irmãos, a palavra do Senhor ela é muito rica. Quando você passar a ler a palavra do Senhor, você vai ver que tudo está aqui na Bíblia. Tudo que promove a nossa vida, tudo que Deus nos ensinou está aqui na palavra para nós vivermos. Nós temos que procurar buscar a palavra para buscar o entendimento. Aí eu fiz um estudo aqui também e coloquei umas palavras aqui, uma advertência contra o servir de fiador, contra o preguiçoso, contra a maldade. Tudo isso inclui num pacote só, né? Tudo isso. Em Provérbios 6 contém advertências, conselhos sobre diversas áreas da vida, incluindo sobre diversas áreas da vida, incluindo responsabilidade. Irmãos, quem quer ter responsabilidade hoje? Eu tenho uma casa, mas eu não quero ter responsabilidade com ela. Eu tenho um filho, mas eu não quero ter responsabilidade com meu filho. Eu tenho um trabalho, mas eu não quero ter responsabilidade com meu trabalho. Eu tenho meu dinheiro, meu salário, mas eu não quero ter responsabilidade com as minhas contas, com as minhas dívidas, com as minhas coisas. Eu quero viver assim, tudo bagunçado. E aí depois, irmãos, vem as consequências que nós não temos responsabilidades, né?
financeira, trabalho e ainda pureza sexual. É consequência da maldade. Ele adverte contra ser fiador, enfatiza a importância do trabalho e da diligência e descreve os perigos do adultério e da preguiça. O capítulo também lista 7 coisas que Deus odeia e uma delas é a discórdia entre irmãos, conforme a Bíblia. Quando a Bíblia diz discórdia entre irmãos, não é discórdia só lá dentro da igreja, porque o povo gosta de ouvir o de dentro da igreja, mas até os que estão dentro da igreja estão procurando o quê? Cura, libertação, transformação. Então eles estão lá procurando, eles não estão lá perfeitos, não. Nós não estamos dentro da casa de Deus porque nós somos perfeitos. Nós estamos lá também porque nós somos falho, fraco e pecador. Se você falar que você não tem pecado, você é mentiroso, porque a Bíblia diz. E por isso que nós temos que olhar a nossa vida primeiro, antes de olhar a vida do outro, né? Então, irmãos, o que eu quero te dizer? Às vezes nós estamos olhando isso e não olhamos dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa tem mexerico, tem fofoca, tem contenda entre os vizinhos, entre família, e aí nós estamos nesse bolo de balaio. E Deus não gosta disso. Deus não gosta de mexerico, de fofoca, de contenda, discussão, de discórdia. Dentro da sua casa você tem que ter paz. Não adianta você estar lá na casa do Senhor e você sai por aí brigando com todo mundo, causando discórdia com todo mundo, né? Não adianta não. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele conhece nós, né? Desde o nosso levantar e o nosso deitar. A responsabilidade financeira. Irmão, essa palavra é uma palavra muito séria que eu quero falar hoje. Ninguém é obrigado a pagar as minhas contas. Ninguém é obrigado a pagar as suas contas. Então você tem que ter a sua responsabilidade financeira. Como que eu vou ter minha responsabilidade financeira? Começar o quê? A administrar o meu dinheiro. Primeiro eu pago minhas contas, depois eu passeio. Primeiro eu coloco as minhas coisas em ordem, depois eu compro um carro. Primeiro eu coloco... Senão, irmãos, vai virar uma bagunça. Eu tenho que organizar minha vida financeira, sabe? Eu não posso endividar o outro, eu não posso ficar de fiador na mão do outro, não posso. Sabe? Isso Deus não gosta. Eu tenho que botar minha vida em ordem. O capítulo adverte contra ser fiador de dívidas alheias, alertando para as consequências de se envolver em obrigações. Acabei de falar, né? O que eu acabei de falar? Envolver em obrigações financeiras de outras pessoas. Eu acabei de falar, irmãos, ninguém é obrigado a pagar minha conta, não. Como eu não sou obrigada a pagar a conta do outro. Até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou viver desse jeito? Né? Eu tenho que ter caráter, eu tenho que ter posição na minha vida, eu tenho que gostar de mim. Então eu tenho que fazer as coisas certo, né? O trabalho e a preguiça. A importância do trabalho árduo e da diligência enfatiza, né, comparando a formiga que se prepara no inverno para o verão, para o inverno. A oportunidade, o preguiçoso que perde a oportunidade por causa da sua indolência. Então, o preguiçoso, ele não pensa no amanhã. E aqui está comparando com uma formiga. Ela trabalha arduamente para quê? Para que amanhã ela possa repousar, para que amanhã ela possa descansar. No inverno ela vai descansar, porque ela vai ter ali o suficiente para ela descansar. Mas o preguiçoso não pensa assim. E além disso, ele ainda explora o outro, que está lá trabalhando, sacrificado,
também para pagar as dívidas dele, para colocar a vida dele, o negócio, ele ainda explora o outro. Irmãos, ninguém é obrigado. Nós temos que ser justo. A Bíblia diz: como que eu quero receber bênção de Deus se eu sou injusto? Se eu sou injusto com o outro, e se eu sou injusto nas minhas coisas, e aí? Eu tenho que ser justo, né? Aí fala da pureza sexual, a imoralidade. O capítulo aborda os perigos da imoralidade sexual, do adultério, alertado sobre suas consequências graves, né? Uma traição dentro de casa, uma traição na rua. E como fala de traição sexual, nós vamos falar que não só de adultério. Quando o corpo da mulher, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando você passa a conviver com uma pessoa em prostituição, não importa se é uma, duas, três, o que você for fazer, você está em pecado com Deus. Eu tenho que te alertar e tenho que te dizer, você está impura, você está vivendo em imoralidade. Ah, isso não tem nada a ver. Então, você vai ter as consequências graves, né? Porque você está praticando. Deus fez, sim, a parte da intimidade para ter entre um homem e uma mulher. Por que lá no passado dos nossos pais se namorava, noivava, preparava o enxoval e casava? Porque tinha respeito. Porque veio as consequências das doenças sexuais, das doenças graves. Por que veio? Porque aqui fala que o quê? Que o quê? A imoralidade é os perigos da imoralidade sexual, do adultério, alertado sobre suas consequências graves, irmãos. Então, são consequências graves. O que nós fazemos, o que nós trazemos para perto de nós, que é o pecado, a imoralidade, nós vamos o quê? Ter as consequências. E aí nós não podemos reclamar. E Deus ainda pode ser misericordioso com nós, nos livrar da doença. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu quero viver ali no pecado, eu vou atraindo só doenças para mim. Não é verdade? Odeia, o que Deus odeia, né? Deus odeia. Em Provérbios 6, a lista, 6 coisas que Deus abomina, incluindo olhar altivo. Qual que é aquele olhar altivo? Aquele olhar que você está conversando com uma pessoa, ela está olhando ali para você com aquele olho, não tem? E Deus, e a língua o quê? Mentirosa. A pessoa mente na sua cara e continua mentindo. Isso é pecado. Mãos que desviam, mãos que derramam sangue inocente. Quem tem o poder sobre a vida e a morte de alguém? Deus. Quando um está tirando vida de mulheres aí, que está tirando vida aí, ó, é um pecado que vai assumir com Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Quem pode tirar é só Deus. Mas irmã Maria Aparecida, se ele foi uma pessoa ruim, se ela foi uma pessoa ruim, se ela matou, se ela fez isso, você não pode tirar a vida de ninguém. Se ela traiu, se ela fez isso, você não pode tirar a vida de ninguém. Quem tem o poder sobre a vida e a morte é Deus. É Ele que predomina. Se você tirar a vida de alguém, você vai justar conta com Deus. Você está em pecado e vai justar conta com Deus. Você pode pagar aqui na lei dos homens, que você vai ficar lá aprisionado o tempo, mas aí tem as consequências com Deus, né? Eu não posso te dizer como vai acontecer, mas é com Deus. O coração que trama o mal, sabe aquela pessoa que fica ali sondando para tentar praticar o mal contra você, para puxar o seu tapete? Então, é isso aqui. Pés que se apressa para o mal e testemunho falso, aquele que semeia discórdia, né? Aquele que semeia discórdia entre as pessoas, que gosta de ficar falando mal dos outros, de mexerico, de fofoca, que vai lá falar pro vizinho, vai lá falar pro outro, vai lá falar para todo mundo, né? Quando assusta, o bairro inteirinho tá falando mal da pessoa. Isso daí Deus abomina.
né? E as consequências, o capítulo também enfatiza que aquele que praticam o mal e a injustiça, né, enfrentarão consequências negativas na vida. É a verdade. É a verdade, irmão. Se você for ler lá em Eclesiastes, Deuterônimo, você vai saber muitas coisas. A sabedoria, a busca por sabedoria qual que é a busca que nós temos da sabedoria? Qual que é? A obediência aos ensinamentos corretos são apresentados como caminho para proteção e direção na vida, né? Quando nós andamos por esse caminho, nós vamos bem na nossa vida. Quando nós procuramos ser corretos, ser justo, não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Não minta, não trapace, não pegue nada que não é seu, não cobice a mulher do outro, não traia, não prostitui, né? Não queira o mal das pessoas, porque a pessoa tá fruindo na vida, tá crescendo, então eu tô com inveja, eu tô com mal olhada da pessoa. Você sabe como foi a caminhada da pessoa para ela chegar até ali? Você sabe? Quanto ela trabalhou árduo, você sabe? Mas eu queria. Não, você tem que semear o seu, você tem que plantar o seu. Plante a sua colheita, semeie a sua colheita, para você colher frutos bons, mas semeie frutos bons. Porque na verdade, irmão, nós só colhemos aquilo que nós plantamos, porque Deus, ele deu livre-arbítrio para nós de escolha dos nossos caminhos. Depois nós não podemos descontar nas pessoas, nós não podemos brigar com as pessoas, nós não podemos culpar ninguém pelas nossas escolhas. Nós temos que assumir o nosso erro, ter humildade e falar com Deus: Senhor, eu quero aprender. Me ensina, Senhor, me ensina a ser humilde, me ensina a andar nos seus caminhos. Perdoa, Senhor, as minhas iniquidades, perdoa a minha boca, as minhas falhas. Livra os meus pensamentos de querer mal para os outros. A raiva, irmão, a raiva, ela acaba com a vida de um ser humano. A raiva, nossa, ela envenena todo o seu corpo, seus ossos, tudo. O seu dia, né? Ela acaba com tudo, né? A palavra do Senhor diz sobre a raiva, que nós temos que o quê? Nós temos que abrandar a raiva, porque nós vamos ser tolos. Nós vamos ser nós vamos ter insassidez. Eu não consigo falar agora essa palavra, amém, né? Nós vamos ter tudo isso, por quê? Nós vamos ser insensatos, é melhor falar, né? Agora o Espírito Santo me corrigiu. Nós vamos ser insensatos. E a palavra, ela sempre adverte a gente. Mas a gente não quer ter correção, irmão. Nós precisamos aceitar a correção. Quando Deus capacita a gente, não fica com raiva do outro, porque o Senhor capacita ele em sabedoria. Não fica com raiva dele, não. O Senhor capacita ele com sabedoria. Para quê? Para te ajudar. Aceite ajuda. Não seja orgulhoso, não seja soberbo, porque você só vai descer. E quando você é humilde de coração, aquebrantado de coração, você só vai crescer, né? Aceite, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de sexta-feira aos nossos corações, à nossa vida, essas advertências maravilhosas que o Senhor conselho, né? Incluindo muitas coisas que nós precisamos saber sobre nossa vida, sobre o nosso tempo aqui. Irmãos, nosso tempo é precioso aqui. Como você está usando o tempo seu com Deus, com as coisas maravilhosas que nós temos, que Deus nos deixou? Como você está usando o seu tempo? Comece a olhar diferente, né? Comece a dedicar coisas que você nem dedicava, né? Para fortalecer você com Deus. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Muita ansiedade, né? Eu quero isso agora, eu quero do meu jeito. Não,
acalma seu coração em Cristo, né? O Senhor prometeu as promessas para a nossa vida, Ele fará, né? Nós temos que esperar no Senhor. Não importa o tempo, a hora, o dia, o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Muito mais do que pensamos ou do que nós possamos imaginar, né? Amém? E aprenda, irmãos, a administrar o seu tempo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Veio em Provérbios 6, que eu li, que foi até o verso de Números 32, né? Até o verso de Números 32. Glórias a Deus, aleluia, né? Vamos orar então, para encerrar aqui a nossa live. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nessa manhã, Senhor, de sexta-feira. Ajude, Senhor, a nós administrar o nosso tempo. Ajude-nos, Senhor, a aceitar a Tua correção sobre a nossa vida. Porque quando nós aceitamos a Tua correção, mesmo que doa, mesmo que não é da vontade nossa, mas sim da vontade do Senhor, o Senhor está nos ensinando, nos quebrando, nos fazendo novo, nos colocando numa direção certa. Mas tirar aquilo que é nosso dói, requer posição, requer vontade, requer perseverança, para que Deus possa agir na nossa vida. Requer também quebrantamento de coração, requer também humildade. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores, não melhores do que os outros, mas melhores para nós mesmos. Ajude, Senhor, faça morada em nossa casa, coloque anjos, Senhor, para nos ajudar na porta da nossa casa, onde nós plantarmos a planta dos nossos pés. O Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, ordenando os anjos para conosco lutar. O Senhor abre portas que ninguém vai fechar e fecha portas que ninguém vai abrir. Porque o Senhor é o Deus do impossível, o grande El Shaddai e Adonai, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, o Deus que criou todas as coisas, os céus e a terra e todos os seres que há nele pertencem ao Senhor. Desde já, Senhor, somos gratos porque até aqui o Senhor nos capacitou, nos sustentou, nos guardou, nos colocou de pé. Quando nós pensamos que não tinha mais jeito, o Senhor veio e entrou com providência sobre a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, que nós continuamos caminhando com o Senhor, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós temos que pegar essa palavra e guardar no nosso coração e fazer uso dela e ter uma ação na nossa vida. Desde já, Senhor, nós somos gratos, nós não vamos retroceder, nós confiamos no Senhor e esperamos no Senhor. No início da palavra, o Senhor disse que aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que Ele quer dizer? Que nós vamos voar como águia, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades. Lá na frente nós sabemos que o Senhor está conosco, que nós não estamos nessa peleja sozinhos. Que o Senhor possa entrar nos hospitais e dar cura àqueles que estão enfermos no corpo e da alma. Que o Senhor possa ir em lares que estão totalmente desregularizados, que estão totalmente, Senhor, sem administração. Mas quando chamarmos o Senhor para fazer morada na nossa vida, na nossa casa, quando buscarmos verdadeiramente a palavra do Senhor e os ensinamentos, as coisas serão endireitadas e nossos caminhos serão aplainados pelo Senhor, porque nós cremos nesse Senhor maravilhoso que nos guia e nos transforma todos os dias da nossa vida. O Senhor disse que estaria conosco até os confins dos tempos. E o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Olhai pelas crianças, Senhor. Olhai pelas mulheres que estão sendo violentadas. Olhai pelos abrigos dos idosos que estão lá, muitas vezes se sentindo só. Mas que o Senhor capacite e leve a Tua palavra, o Teu amor.
Olhai também, Senhor, por esses que estão na rua, que não têm o que comer hoje. Que o Senhor possa entrar com providência sobre a vida deles. Porque o Senhor disse que a tua palavra diz que não sentiríamos falta de nada. Porque o Senhor nos sustenta. Pode até pingar, mas não vai secar. Porque aquela mulher, quando ela se encontrava na sua casa, ela era viúva, seu marido morreu. E ela falou que ia entregar os seus filhos para os devedores, para os credores, e ela não tinha nenhuma condição, mas ela estava ali, e chegou um mensageiro, um profeta do Senhor sobre a sua casa, e nessa manhã chega um mensageiro. Eu não sei aonde você está ouvindo a mensagem do Senhor, mas chega na sua casa, e ela obedeceu. Ele disse a ela: pegue as botijas emprestadas. E ela obedeceu e pegou. E aquele óleo transbordou nas botijas que já não tinha, porque ela disse que não tinha nada para oferecer àquele profeta. Ela disse que teria um pedaço de pão e que ela e o filho dela ia se deitar e ia morrer. Mas aquele profeta entrou lá na casa dela e ela creu naquele profeta. E creu que ele era um enviado de Deus. E ela pegou as botijas e transbordou aquele óleo. E aquele óleo, ele disse: faça o que comer, né? Que ele comeu também, e venda, para que você pague os seus credores. E o Senhor capacitou a vida daquela mulher. E eu quero falar hoje, nessa manhã de sexta-feira, irmãos, que a palavra do Senhor também diz que um pai pode abandonar um filho, uma mãe pode abandonar um filho, mas o Senhor nunca nos deixará, o Senhor nunca nos abandonará. Nós precisamos até ter fé, do tamanho de um grão de mostarda, não importa, mas ter fé, porque o milagre chega. Quando você menos espera, o milagre chega. Quando você confia e obedece, o milagre chega. Quando você tem total confiança que o Senhor é na sua vida, o milagre chega. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu creio que a Bíblia não menciona o nome daquela mulher. Ele diz que é uma viúva, né? Agora o profeta, eu creio que é o profeta, se eu não me engano, Elias. Mas depois eu vou olhar lá. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar, que venha multiplicar no seu celeiro. Que todos nessa manhã que estão ouvindo essa live seja abençoado em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder para dissipar laços, tem poder para trilhar e dissipar embaraços. A palavra do Senhor tem poder declarada. Declare nessa manhã: o Senhor é mais na minha vida do que qualquer situação, do que qualquer problema. O Senhor é mais na minha vida. Eu creio e confio e acredito. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Um beijo no coração de todos que estão aí curtindo a live, né? Que Deus venha sempre nos abençoar. Mas para isso nós precisamos aqui, ó. Aqui, ó. A palavra tem poder, a Bíblia, né? Amém? Glórias a Deus, aleluia. E vamos também à casa do Senhor, né? Que vamos nos alegrar também na casa do Senhor, né? A palavra diz que nós alegramos quando vamos à casa do Senhor. Amém? Glórias a Deus, aleluia.